Salve, nação corintiana, aqui é o Corinthians, informações sobre o nosso Coringão. Bom, como eu falei no vídeo de ontem, eu estou de mudança, praticamente eu já tirei quase tudo, faltando tirar o resto das coisas aqui do meu quarto, mas enfim, né, vou ficar ausente por mais ou menos uns 2 dias, sem internet, aí não tem o que fazer, né, mas enfim, vou tentar voltar o quanto antes, espero com pressão de todos. Vamos falar então as notícias aí do Corinthians. Bom, primeiro vamos falar sobre a Townsend, empresa aí, grande patrocínio que o nosso Duílio trouxe para o nosso timão, né? Que era de 30 milhões, chegaria a 30 milhões, que seria 20 milhões para repatriar o Paulinho, mais 8 milhões, que chegaria a 10 de patrocínio. Então, ao todo, seria 30 milhões. E aí, simplesmente o escritório da defesa deles, né, simplesmente tá rescindindo o contrato por inadimplência. Então, o que eu vou falar sobre essa empresa, né? Se até os próprios advogados eles não pagam, o que eu vou falar? Então é assim, não tem muito o que falar. O fato é que como é que pode o seu Duílio fazer uma parceria com uma empresa dessa, que não paga os seus próprios advogados, né? Isso porque estão defendendo eles, né? Então, você já vê a qualidade do negócio que foi. Mas, enfim, né? É pra rir mesmo, porque não tem o que falar. Esse Duílio é uma comédia, cara. Esse Duílio é uma comédia. Comédia de mau gosto, óbvio, né? Mas, enfim, vamos mudar de assunto aí, vamos falar sobre o Ramiro, que é também só dívida, né? Coisa impressionante também. O Ramiro aí praticamente aí ganhou a causa aí, e o Corinthians devia direitos de imagem desde 2019 pro Ramiro, 3 milhões e 200 mil. E aí o negócio foi crescendo, pegou juros aqui, o montante deu 7 milhões. E aí o Corinthians recorreu para tudo que foi santo, mas não adiantou. Então o Corinthians vai ter que pagar 7 milhões para o Ramiro. O Corinthians mesmo entrou em contato com os empresários dele e tal, para não ter maiores problemas, né? E vai tentar quitar aí entre essas 2 semanas. Só que assim, não tem só essa dívida, tem uma outra dívida também, porque tem dos direitos de imagem e do FGTS. A do FGTS ainda cabe recurso. Porém, a dívida parece que ainda pode ser maior do que essa. Então você imagina aí, olha quanto esse jogador faturou do Corinthians só nessa brincadeira. Então assim, no mínimo uns 15 milhões esse jogador vai levar do Corinthians. Mas enfim, esperamos que seja até menos, mas tudo indica que vai ser mais de 15 milhões. Esperamos que o Corinthians aí consiga contornar isso, né? E na gestão de quem? Não precisa nem falar, né? 2019, não precisa nem falar. Enfim. Corinthians! Vamos falar sobre o Renato Augusto. Renato Augusto e o Gil. O Renato Augusto tá com problema de renovação e tal. Só que assim, ele basicamente já deu a palavra que vai renovar com o Corinthians, e aí só tá vendo a questão de 1 ano ou 2 anos. A diretoria atual quer de qualquer jeito fazer pelo menos 1 ano. De acordo com o Samir Carvalho, falou que eles vão renovar ainda nessa gestão, pelo menos por 1 ano. Concordo, 2 anos é muito pro Renato Augusto. Eu acho que ele não consegue aguentar, sinceramente. E aí nesse inteirinho apareceu ainda o Jorge Nicola aí falando que o Grêmio fez uma proposta para o Renato Augusto e que quer levar o jogador de qualquer maneira. Bom, ele já recebe uma bala. Se for o dobro, eu acho que ele até iria, mas assim, do jeito que ele é corintianíssimo, eu acho meio difícil ele simplesmente aceitar essa proposta. Mas enfim, o fato é que fizeram essa proposta. A única verdade mesmo que a gente pode saber é que o Portaluppi gosta de jogadores experientes. Eu acho que é a única verdade, porque o resto dificilmente ele vai sair do Corinthians.
né? E porque também ele já deu a palavra. E o Renato Augusto é um jogador à parte. Enfim, falar sobre o Gil, a renovação. A diretoria atual quer renovar. Se permanecesse por mais um ano, de acordo também com o Samir Carvalho. Se permanecesse por mais um ano. Como eles não vão permanecer e nem o outro lá vai pegar mais 3 anos para continuar essa chapa aí maledita, então simplesmente tem uma chance do próprio Corinthians fazer a renovação por mais um ano. De acordo com o que ele está jogando, né? De acordo com o que ele está jogando. Querendo ou não, ele deu uma crescida com o próprio Lucas Veríssimo. Mas esperamos aí que dê tudo certo. É assim, se for para renovar, que renove pelo menos um ano e pronto, acabou. Não dá mais. Mais do que um ano não dá. E porque também a gente não sabe de zagueiro. Então é assim, se você simplesmente descartar o Gil como zagueiro, é complicado. Porque tem o Bruno Mendes, não sabe se vai continuar. Então é uma situação complicada, né? E aí o ano que vem a gente teria muitos jogadores novos. Corinthians! Bom, amanhã o Corinthians vai jogar com Fortaleza e não deu a lista de relacionados, escondeu, normal, né? Também do seu Vanderlei ultimamente. E simplesmente o time que jogou como titular no treino foi o Cássio, Lucas Veríssimo, Gil, Bruno Mendes, Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Juliano, Renato Augusto, Wesley, Pedro e Yuri Alberto. Então é assim, eu acho que vai ficar ali a briga amanhã por time titular entre o Matias Rojas e o Pedro, porque a gente não sabe realmente. Porque assim, o Matias Rojas ele foi para a seleção lá do Paraguai, porém ele não jogou. Então a chance é dele jogar, porque ele tá com o corpo descansado, né? Então a chance é dele jogar. Então se ele jogar, aí o Pedro deve ser opção do banco. E agora o mais engraçado é que como é que pode, né? O cara não tava nem sendo relacionado às vezes direito, o Pedro. E aí simplesmente depois que teve lá os empresários atrás, né, do seu Luxemburgo e diretoria, aí resolvem colocar até o garoto como titular no treino. É uma sacanagem, né? Tá de brincadeira isso, né? Essa diretoria. E o Bruno Mendes também a gente não sabe, porque o Fagner tá voltando. Então, a gente não sabe. E o Bruno Mendes não jogou pelo Uruguai, pela seleção do Uruguai. Então, são 2 jogadores, Matias Rojas e Bruno Mendes, que podem atuar como titular, só que não sabem se eles vão estar à disposição, né? Chegar a tempo e tal, sei lá. Mas enfim, é basicamente isso. Bom, agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!